E eu quero, então, conversar com vocês sobre atravessar a nossa jornada entre fraquezas e força, entre glórias e sofrimentos. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 7 a 10. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda na comunicação da Tua Palavra, nos dando porção dobrada do Teu Espírito Santo para nos ensinar. Oração que lhe faço no nome de Jesus. Amém. Esta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nesta carta, Paulo abre o coração dele. É uma carta que tem um tom mais pessoal da vida de Paulo. E ele vai aqui nessa narrativa falar a respeito do seu sofrimento, das suas dores, daquilo que ele passou ao longo do seu ministério. E Paulo ele fala sobre isto aqui no capítulo 12. O versículo 4, ele diz assim, capítulo 2, versículo 4, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. E ainda ele fala mais um pouco de maneira da sua vida pessoal, e ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Então, se você está passando esse tipo de angústia, e você está sofrendo a ponto de dizer: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Parece que acabou para mim. Parece que tudo está perdido para mim. É maior do que as minhas forças. Eu não posso mais. Então, quero que você entenda que Paulo também estava passando por isso. Mas essa carta aqui, de Coríntios, ela foi escrita não apenas para abrir sobre o sofrimento do que Paulo estava passando, mas é uma carta, uma espécie de tratado de autodefesa. Não só defesa do Evangelho, mas defesa do trabalho e do apostolado do apóstolo Paulo. Porque depois que Paulo saiu de Corinto e ficou
lá cerca de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, pregando a palavra, plantando igreja. Aquela igreja foi a igreja de Corinto que mais Paulo amou, mas foi a igreja que fez mais Paulo sofrer. A ponto de algumas pessoas acharem que Paulo era um tipo de um impostor, um falso profeta no meio da igreja. Quando Paulo foi pastor daquela igreja, a igreja não pagou o salário de Paulo. Foi preciso que os irmãos pobres da Macedônia sustentassem Paulo em Corinto para que ele fosse pastor na igreja de Corinto. E depois que Paulo saiu, chegaram os falsos apóstolos na igreja de Corinto, com uma altivez tal, uma arrogância, né, uma empávia, para tomar conta da igreja. E a igreja permitiu isso. Qualquer semelhança não é mera coincidência nos tempos que nós estamos vivendo. Com as suas falsas credenciais para cuidar da igreja de Corinto, dizendo para a igreja de Corinto que Paulo era um verdadeiro impostor. Paulo não era apóstolo porque ele não carregava credenciais nem autoridade para estar na igreja de Corinto. Que ele não tinha experiências místicas, experiências estáticas, arrebatadoras, que precisava ter para ser lá na igreja de Corinto um verdadeiro apóstolo. Então Paulo, nesta carta, ele está fazendo uma espécie de defesa do seu trabalho e do seu ministério e do seu apostolado. E em 2 Coríntios capítulo 11, os versículos de 4 a 6, diz assim: pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Era um homem que conhecia muito o apóstolo Paulo, né? Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Aqui é o seguinte, é que a igreja de Corinto, que não tinha dado acolhida ao apóstolo Paulo, e ele, aquela acolhida, como essa igreja deveria ter dado, enquanto ele esteve lá, agora está acolhendo de todo o coração falsos apóstolos, que enaltecem a si mesmos e estavam cheios de orgulho. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, ele vai confirmar aí: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Então é assim, não fica bem você elogiar a si mesmo. Então, que seja outro que te elogie. Os falsos apóstolos estavam se elogiando, estavam se autoelogiando. E Paulo, no capítulo 11, ele começa assim a fazer uma crítica a estes apóstolos que estavam chegando na igreja, uma crítica à igreja. Os falsos apóstolos se elogiavam e se enalteciam. E a igreja está sendo explorada por estes homens. Eles não estavam atrás do povo. Eles estavam atrás do dinheiro do povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência nos tempos de hoje.
E a igreja estava dando espaço para essa gente. E aí, 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 30, diz assim: se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo foi levado na defesa do seu apostolado, do seu trabalho, a fazer uma coisa que ele não concordava em fazer. Ele achava isso um contrassenso, uma coisa inadequada para um crente maduro fazer. Porém, uma vez que os falsos apóstolos estavam espalhando na igreja de Corinto, estavam mostrando as suas credenciais, e que Paulo não tinha experiências arrebatadoras como a deles, e que Paulo era tipo um homem desqualificado para fazer o que ele estava fazendo na igreja de Corinto. Então Paulo, forçosamente, ele vai registrar uma experiência que era somente dele, que nenhum outro tivera semelhante a dele. Para quê? Para assim mostrar as suas credenciais, quem ele era. E é isso que ele vai fazer lá no capítulo 12, os versículos de 1 a 6. E claro, Paulo é tão modesto, que ele não é capaz de colocar a coisa na primeira pessoa. Ele não quer aparecer. Ele vai falar quem ele era. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, eu conheço um homem em Cristo, e aqui ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, alguns estudiosos dizem que o primeiro céu é esse que a gente consegue ver a olho nu. O segundo céu é o espaço sideral. E o terceiro céu é a habitação do trono de Deus. E ele foi transportado para diante do trono de Deus. E teve visões ali. E ele teve outras visões. Ele teve visões no caminho, quando ele foi convertido. Ele teve uma visão do próprio Jesus. A Bíblia diz que ele teve uma visão que ele curou em Troade um homem, né? E ele, quando estava pregando em determinado lugar, um homem caiu da arquibancada que estava, e ele ressuscitou este homem, o Eutico. E em Troade ele teve uma visão que o Espírito disse para ele: passa Macedônia e ajuda-nos. Mas agora ele conta uma experiência de êxtase. E ele, ao ser arrebatado até o terceiro céu, ele ouviu palavras indizíveis, inefáveis, palavras que não eram dignas de serem ditas aos homens ainda. E aí nós voltamos ao texto que nós lemos no início. E dizer uma coisa: Deus, Ele molda a nossa vida em meio aos momentos de glória e de sofrimento. Porque se a nossa vida fosse feita só de glórias, experiências maravilhosas, êxtases, de sucesso, de grandezas, de conquistas, de prosperidade, de saúde, nós correríamos um sério risco de nos tornarmos pessoas arrogantes, egoístas, nariz empinado, porque recebemos tudo. Então, vamos ver aqui nesta narrativa algumas instruções para a gente viver uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, vivendo
positivamente entre fraqueza e força, entre glória e sofrimento. E a primeira instrução é sobre a grandeza das revelações. O versículo 7, parte A, do capítulo 12, de 2 Coríntios, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. A grandeza das revelações. Então, meus queridos irmãos e amigos aqui, Deus ainda hoje dá para a gente experiências incríveis de comunhão com Ele, de alegria intensa em viver com Cristo, não é mesmo? Quantos aqui não têm experiências com Jesus hoje? De comunhão, de ter comunhão com Cristo, e de sentir alegria dentro da alma, quando conversa com Ele, quando cultua o seu nome, quando está andando pelo caminho. Muitos aqui tenho certeza. E às vezes vai além da nossa compreensão, dessa paz interior que ocupa a nossa alma, e que às vezes a gente não compreende esta santa visitação do Espírito Santo em nós, nos dando paz e alegria e vida em nossas vidas. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes isso aconteceu? Na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que exalte. O espinho na carne, de onde veio? De Deus. Mas você diz, Deus não é bom? É. Mas o espinho na carne não nos faz sofrer? Faz. Mas, então, por que Deus permite um espinho na carne? Por que um crente sofre? Por que um crente fica doente? Por que um crente perde o emprego? Por que um crente sofre revés na sua vida financeira? Por que um crente tem angústias na alma? Ou tribulações de tal maneira a ponto de desesperar da própria vida? E a resposta está clara. Para que eu não me torne uma pessoa super orgulhosa, para que eu não me exalte, para que eu não empine o nariz e não consiga mais enxergar ninguém que está ao meu redor, a não ser eu mesmo. Deus equilibra glória e sofrimento, força e fraqueza. Ele trabalha no nosso ser, Ele molda a nossa vida entre fraqueza e força, glória e sofrimento, para que possamos permanecer humildes e não venhamos a nos enaltecer, a nos exaltar, a nos ensoberbecer, a nos orgulhar. Bom, o que esse espinho na carne era na carne de Paulo? E aqui não há um consenso. E só aparece aqui no Novo Testamento essa parte que fala de espinho. É só aqui. E espinho aqui no original traz a ideia de uma estaca que entra e que rasga a carne e produz sofrimento. Não há um consenso também na história da igreja sobre isto. Para o João Calvino, que é um dos reformadores mor da nossa igreja, para ele, o espinho na carne eram as angústias espirituais que Paulo sofria. Para Martinho Lutero, o espinho na carne eram as perseguições sofridas. Outros achavam que o espinho na carne eram as tentações, uma vez que Paulo era um homem solteiro e tendo que lidar com as tensões da alma e do corpo. Mas eu acredito que, embora não haja unanimidade, que o espinho na carne de Paulo
era uma enfermidade que ele tinha. Haja vista que, só para conferir, Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 15. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, há uma afirmação aqui, os estudiosos, teólogos, exegetas, eles pensam que Paulo contraiu uma doença entre uma saída por uma viagem missionária, que ele saiu de Antioquia até a chegada no seu destino, e ele passou por regiões pantanosas e alagadiças. Possivelmente ele contraiu uma doença, um tipo de uma malária, que produzia dores de cabeça terríveis nele. E aquilo prejudicou a sua visão. Ele não ia, a partir daquele momento ele colocou um secretário perto dele para poder escrever as cartas que ele tinha que escrever, porque ele não conseguia enxergar. E o pessoal os Gálatas, eles entenderam isso e Paulo coloca: eu tenho certeza que vocês me amaram, que se vocês pudessem, vocês tiravam seus olhos para dar-me, porque eu não conseguia mais enxergar. Que coisa, não? Esse espinho na carne de Paulo lhe trazia muito sofrimento. Para quê? Para que ele não se orgulhasse. Ele já tinha recebido tanta coisa de Deus. Ele podia soltar, podia chegar, recolher a multidão, vou curar, vou fazer e acontecer, para que ele não se orgulhasse, não se ensoberbecesse, não se exaltasse. Então, dizer para você que muitos crentes sofrem. E eu pergunto, você está sofrendo? Você está sofrendo? Você lida com uma enfermidade crônica? Precisa tomar remédio todos os dias? Pois é, às vezes Deus está trabalhando na nossa fraqueza. Às vezes Deus está trabalhando entre a fraqueza e a força, entre a glória e o sofrimento. Para quê? Para nos impedir que nós nos exaltemos, nos enchamos de orgulho e empinemos o nosso nariz. Terceira instrução, sobre a oração não atendida. Às vezes a resposta de Deus é não. E a gente sabe lidar com o não de Deus. 3 vezes, versículo 8, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo era um homem de oração. Paulo orava incessantemente. Paulo orou muitas vezes por doentes e eles foram curados. Paulo orou e ressuscitou um homem chamado Eutico. Agora Paulo está doente. E Paulo está agora orando ele mesmo, uma oração honesta, profunda, sincera, perseverante. Tira o espinho da minha carne. Orou por 3 vezes, como Jesus orou incessantemente no Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse não. E quando a gente olha isso, ele está pedindo por alívio. E Deus disse para ele não. Eu não vou lhe curar. Eu não vou tirar o espinho. Tem horas, meus irmãos, que nós queremos, o que a gente mais quer é alívio. Alívio dos sofrimentos,
alívio das nossas dores, às vezes um problema familiar, um problema relacional, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema emocional. Você sabe qual é o espinho que você está enfrentando hoje? E talvez você que está aqui nesta manhã já orou por tanto tempo, tantas vezes, pedindo algo, e Deus disse não. E o que Paulo o que ele diz para Paulo é: não vou tirar. Não vou tirar, mas vou continuar dando a você a minha graça. Você vai continuar a me glorificar, mas sofrendo com consolo, mantendo-se humilde, do que eu curando você do seu alívio, você correndo o risco de se tornar o homem mais orgulhoso e soberbo que existe. Então, assim, a vida aqui neste mundo não é indolor. Não é indolor. Aqui tem choro, aqui tem lágrimas, aqui tem dor. E eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento ou à lágrima, não. E eu não estou dizendo que nós devemos ser masoquistas ou que precisa ter prazer em sofrer. Não estou falando isso e Deus não está dizendo isso. Mas muitas vezes o sofrimento nos vem para nos colocar numa completa e permanente dependência de Deus. E aí vem a quarta instrução sobre a resposta de Deus, 2 Coríntios 9. Então ele me disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A maior necessidade minha e sua, sabe qual é? É da gente ter alívio. Alívio. Mas mais do que ter alívio, o que a gente mais precisa é da suficiente graça de Deus ser derramada em nós. O Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece algo surreal e incomum isso que ele está dizendo aqui. Mas o ter alegria de passar por provação, né, quando ele fala isso, parece um contraponto. Né? Porque quando você pensa em provação, você pensa no quê? Você pensa em sofrimento, você pensa em choro, você pensa em gemido, você pensa em tristeza. Agora, Tiago está nos confrontando com essa questão. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. As provações são de diferentes matizes, diferentes níveis. Às vezes são fortes, médias e às vezes são fracas. Mas são provações. Mas para cada provação, nós temos o quê? A multiforme graça de Deus. Deus encaixa a graça dele de acordo com aquilo que você está passando. E o que isso quer dizer é que para cada nível de provação que você enfrenta, existe uma graça suficiente de Deus para estender a mão e para cuidar de você. Deus está dizendo: eu não te abandonei. Eu vou caminhar com vocês. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus nunca vai deixar você desamparado. Deus nunca vai largar você no meio do caminho. E Deus nunca vai deixar de sustentar você. Porque Ele está dizendo: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está junto.
A outra instrução é sobre o entendimento e a rendição. E aí, no versículo 9, ele vai dizer: então me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Sabe, gente, irmãos em Cristo aqui, tem muita gente que quando recebe um não de Deus, diz: ah, não, Deus me decepcionou, eu pedi para Ele e Ele não atendeu. Ah, Deus, não. Também eu vou sair da igreja, porque na hora que eu mais precisei, Deus me disse um não. Tem outras pessoas que ficam apáticas, param de orar. Não acolhem com submissão e humildade a resposta divina. Paulo, Deus responde para ele assim: meu filho, eu não vou tirar o espinho da sua carne, eu vou te dar a minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde: Deus, agora ele entende, ele recebe. Deus, de boa vontade, pois, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, nenhuma pessoa que não seja cristã vai conseguir entender. Quando ele diz, pelo que sinto prazer, olha, que prazer e hedonismo é a filosofia mais presente nos tempos de hoje. Né? Gasta-se bilhões e bilhões de dólares para patrocinar diversão e as pessoas estão em busca de prazer. Só que essa é um perigo. É de prazer em prazer, é de prazer em prazer, e parece que nunca chega. Sempre quer algo mais, mas quando a pessoa encontra Cristo, ela fala: encontrei o meu maior prazer. E Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Então espera aí, ele é masoquista aqui? É masoquismo isso aqui? Quem tem prazer em sofrer? Quem gosta de sofrer? Ninguém. Nem eu, nem você e nem ninguém. Nem Paulo, nem a Bíblia ensina isso. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem prazer por amor a Cristo. Não é que ele tem prazer pelo no sofrimento pelo sofrimento. É prazer por amor a Cristo. É porque ele está consciente que Deus é soberano. Deus está no controle. Deus está trabalhando em você e moldando a sua vida. O próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, pelo sofrimento do tempo presente, não são comparadas com a glória por vir. É o que a palavra de Deus promete. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória. É o propósito de Deus no sofrimento. E não o sofrimento em si. Então, meu irmão, não se rebele contra Deus. Não se insurja contra Deus. Não endureça o seu coração. Não fique como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não. Deus não é sádico. Se você está passando por uma luta, entenda que Ele está junto com você, fazendo e trabalhando a sua vida, e controlando tudo o que acontece. Pode confiar. Ele não vai te abandonar. Porque Deus é bom, porque Deus é Pai. Ele está trabalhando por você, está trabalhando em você
para trabalhar através de você. E a última aqui, instrução, o entendimento da proposta divina. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, o versículo 10. Isso é um contraponto e um paradoxo. O ser humano que se vangloria na sua força, ele é fraco. Mas o homem que confia em Deus em sua fraqueza, ele é forte. Por isso a Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas antes gloriem-se em conhecer a Deus. Quanto mais dependente de Deus você for, mais forte você vai ser. Quanto mais você compreende que você é fraco e precisa de Deus, não pode se afastar da presença de Deus, depende do poder de Deus, da graça de Deus, do sustento de Deus, da providência de Deus, aí você é forte. Mas no momento que você diz: agora eu estou forte, agora eu cuido da minha vida, agora eu sei que o que eu estou fazendo, agora eu tenho ferramentas para fazer, e agora eu consigo, e agora eu faço, e agora eu alcanço, bem, aí você é muito fraco. O nosso corpo é muito fraco, não dá para confiar em nós mesmos. Sozinhos nós somos muito fracos. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: eu quero dizer que a bondade de Deus está trabalhando em nós entre fraqueza e força, entre glória e sofrimento. Se fosse só força, você ficaria orgulhoso, egoísta, soberbo. Se fosse só fraqueza, você seria esmagado pela vida. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele trabalha entre esses dois pontos: fraqueza e força, glória e sofrimento. E faz isso a partir, desde quando você nasceu até na sua sepultura. Aqui nesta vida tem sofrimento e tem glória, tem fraqueza e tem força. Mas depois que nós atravessarmos a fronteira ou as fronteiras do tempo e entrarmos na eternidade, aí não haverá mais sofrimento, fraqueza, choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, apenas glória, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que essas instruções consolem o nosso coração e nos ajude a terminar a nossa jornada. Amém?